Muito bem, pessoal. Estamos aqui no acesso à nova Ponte do Guaíba, na Freeway. Estamos indo rumo a Pelotas, a Laranjal. Nós vamos fazer, nesta quinta edição da Savaralto na Estrada, a Costa Doce. Grande evento. Muito bom. São Lourenço, Tapes e outras coisinhas pelo caminho. Bom, a primeira aqui é Ribeirão, como é? Barra do Ribeiro. Barra do Ribeiro. Uma série de novidades. Pronto para a festa? Vamos nessa, mais uma estrada. Bora! Muito bem, nós estamos na estrada. BR-116. Saímos de Porto Alegre, abastecemos a caminhonete, a picape. Estamos indo rumo a Barra do Ribeiro. Vai ser a nossa primeira parada e mostrar alguma coisinha da cidade. É a Costa Doce do Rio Grande do Sul. E a equipe está toda montada aí. Estou pilotando nessa primeira fase. Meu amigo Marcos Escada aqui na direita vai prestar as primeiras informações sobre Barra do Ribeiro. E ali atrás, os nossos irmãos também, Guilherme Roquete, que agora está dando uma até de cameraman, e o Milha. Prontos? Só tem uma coisa a lastimar, né, pessoal? Vai ser pela primeira vez no Savaralto na Estrada que nós vamos fazer uma aventura, uma expedição, me parece que com o tempo meio chuvoso. Eu aqui atrás achei que não ia chover. Inclusive estava acompanhando a previsão do tempo, mas não foi bem assim que aconteceu. Tempo nublado, então, pegar a estradinha, mas sempre é válido, e com um carro deste porte, né, com certeza muito seguro também, né, mesmo que chova, a gente está preparado para barro, para qualquer coisa, né. Aqui a gente está numa versão um pouco diferente daquela que a gente já experimentou da Rampage. A gente já experimentou a Rampage Laramie, que era com motor a diesel, inclusive no outro Savaralto na Estrada a gente já fez, e também depois ela veio para teste. A gente está de novo numa Rampage, mas aqui a gente está na versão Rebel, que fica na gama, né? Não que elas mudem em termos de equipamento, porque é tudo mais ou menos a mesma coisa que tem de equipamento, mas na gama a Rebel está na porta de entrada, e a proposta aqui é ser um pouco mais esportiva, né? Com interior preto. A gente vai mostrar depois que ela não tem muitos cromados, aliás, não tem cromados, é tudo com plástico cinza grafite, enfim. Então a gente tem aqui uma proposta que, pelo menos para mim, não sei vocês, me agrada mais visualmente. Para mim também, pelo menos a minha, sempre gostei de carro um pouco mais esportivado, né, e ela tem essa pegada mais urbana, né, do que aqueles cromados que instigam um luxo, né, mas... questão de gosto, eu gosto mais dessa aqui também. Convergimos os três, então, pela opinião. Eu também prefiro ela com menos cromados. Eu acho que os cromados remetem muito à década de 40 e 50. Os carros eram super cromados. Então, eu gosto dela assim mais... Até porque, numa versão esportiva, né, Guilherme? Não teria lógica de ter uma decoração cromada. Sem dúvida. E além disso, o que acontece aqui? A gente até entende que a Laramie tenha a questão dos cromados, porque daí é aquela versão que quer ser uma RAM, quer ostentar, quer ter todo aquele porte das picapes maiores, mas aqui na Rampage. Agora aqui na Rebel é como aquela RAM 1500, que é a RAM esportiva, né, que não tem também cromados, e essa aqui ela bebe muito dessa fonte. E a gente vai falar mais ainda um pouco sobre o desenho dela depois quando tiver lá na parte de fora, mas né, acho que convergimos aí nesse ponto. Tem a versão ainda mais esportiva, que é a RT, né? É Road and Track. Isso. Muito legal também. Aí deve ter algum adereço ainda mais esportivo, né? E alguma picância mais no motor para ter essa sigla consagrada da Dodge RT, né? Os para-choques lá na RT, eles são na cor do carro, né? Todos pintados, mas também não tem cromados. Então, o legal é que aqui na Rampage, em termos de equipamento, elas são quase todas iguais. Elas têm ali, o Feralto tá acompanhando ali monitoramento de ponto cego. Depois a gente vai poder ver que ela tem outros detalhes. Olha, até tem uma Rampage aqui, ó, e é a mesma nossa versão que a gente tá, ó. Vamos entrar atrás de outra que tá igualzinha a nossa aqui. Só que essa aí é cinza
metálica e a nossa é a cinza cimento, como a gente brinca, né? Que é a cinza com esse tom cinza extinto. Mas em termos de equipamento, né, não muda de uma para outra, muda mesmo a ambientação, um pouco do couro aqui dentro, que essa aqui é preta e a Laramie é marrom, então é detalhe mesmo para gosto pessoal. Nós, Guilherme, que já pilotamos uma série de picapes, inclusive de marcas concorrentes da Ram, a gente se dá conta quando anda na diferença de comportamento dinâmico que cada uma delas tem. Por ter o mesmo conjunto da Toro, esta Rampage ela tem um comportamento mais virado para o automóvel do que para uma picape. Sim, né? Com certeza. Em termos de maciez de suspensão, em termos de dirigibilidade, eu acho que ela é muito mais agradável. Muito bem, amigos, nós já estamos no município litorâneo de Barra do Ribeiro, 61 quilômetros distante da capital. É considerado, inclusive, por alguns, como região metropolitana de Porto Alegre. Parece mentira. Mas você sabe que cada cidade, né, gente, tem um significado, né? Qual é o significado do nome de Barra do Ribeiro aqui, Marquinhos? Barra do Ribeiro é encontro do Arroio Ribeiro com Guaíba. Então, daí que vem o nome Ribeiro, né? Muito bem. Qual é a área que tem esse município aqui? Olha, eu sei que a gente tem 12 mil habitantes, mais ou menos, e cerca de 700 quilômetros quadrados. Também tem seus atrativos turísticos. São cidades pequenas, litorâneas, por isso na Costa Doce, mas tem seus atrativos turísticos. O principal aqui, que nós não vamos visitá-lo, evidentemente, mas o principal aqui é a Fábrica dos Gaiteiros, que é do Borghettino, um tradicionalista conceituado da música gaúcha e com conceito, inclusive, nacional. E ele criou aqui uma escola de gaiteiros, com fábrica, inclusive, do instrumento musical. Mas tem outras atrações turísticas também, né, Marquinhos? A gente tem o Trapiche da Praia, né? Tem a Praia da Picada e os vinhedos, Laurentino, Galpão das Flores. Muito bem. Vamos dar uma chegadinha na beira do Guaíba ali, para mostrar então o nosso Trapiche e depois nós vamos continuar a nossa viagem. Saímos de Barra do Ribeiro, estamos indo agora para o nosso segundo ponto de referência e de visitação, que é TAPS. No comando da nossa Rampage está o Marco Escada, que vai dar já a sua manifestação a respeito do que ele está achando do carro. E eu quero, antes disso, dizer que nós estamos na duplicação da BR-116. Todo mundo sabe que essa duplicação ela tem uma dimensão complicadíssima pela demora e continua ainda lenta no seu reasfaltamento, ao ponto de que eu tenho uma crítica a fazer e uma preocupação para ter para o futuro. Estão terminando a duplicação do lado esquerdo lá, e nós estamos aqui na Estrada Velha, original, que vai precisar de um recapeamento total. Sabe por quê? Porque a coisa é tão lenta do lado de lá, que quando lá termina, isso aqui está totalmente esburacado. Não é o caso agora, que nós estamos nos dois sentidos, mas há trechos em que lá estão trabalhando e em que o sentido ida e volta fica nessa mesma mão aqui. Então, isso é uma preocupação que a gente vai ter. Ou seja, inclusive, Guilherme, com mais investimentos de recursos financeiros, porque vai ter problema com esse piso aqui. É por isso que, inclusive, esse trecho aqui possivelmente vai voltar a ser pedagiado, porque ele já foi tempos atrás, esse trecho até Camaquã. Lá depois de Camaquã, aí sim, aí tem o pedágio mais caro do Brasil, mas isso eu vou falar depois. Agora aqui nesse trecho aqui, exatamente é a pista velha, e a gente vai perceber o seguinte: a pista velha está cheia de ondulações, às vezes não é buraco, mas é como a gente tem agora aqui, cheio de ondulações em que o carro fica balançando,
coisa que não tem na pista nova. E ó, buraco, trecho em que o asfalto já está desgastado, isso aqui acontece com muita frequência. E eu vi essa estrada aqui, o início dessas duplicações, pouquíssimos trechos eram no início, depois foram sendo liberados. A estrada ela começou a ser duplicada há mais de 10 anos e hoje, em 2024, ela ainda está pendente, então ainda tem pontos que não foram duplicados ainda, como ali na entrada de Tapes, a gente vai ver isso mais adiante. E eu viajei nessa estrada muitas vezes para ir para Jaguarão, quando não estava duplicada, quando estava duplicada, ou melhor, quando já estavam em alguns pontos. E ela, claro, melhorou muito, não tem nem comparação com o que era antes, porque não dava... Aqui nós estaríamos andando a 60 km por hora numa fila de carros, e agora a gente viaja com tranquilidade. Mas assim, é lamentável que nunca tá como deveria estar, né? Nunca tá perfeito. Também falta um pouco de placas, até de aviso mesmo, de onde tem obras, né? Falta um pouco de... Não que não tenha, mas eu acho que tem pouco. E aí, Marco, tua impressão aí é o volante do 2.0 Turbo Hurricane. Dessa vez eu tô sem controle adaptativo, né? Que da outra vez a gente estava com um problema na outra caminhonete, a gente usou o controle, né? E sentir o carro na mão, assim, é muito legal, né? Ele responde para uma ultrapassagem, ele baixa a marcha e levanta a frente e vai, né? Então, realmente, motor não falta. E quando a gente pega algum trecho mais esburacado, pouco sente também, né? Diferente de um carro pequeno, comum, que estaria cuidando muito mais dos buracos, né? Que a gente acaba passando quase que desapercebido por grande parte aí das falhas do asfalto, né? Bem, amigos, nós chegamos no nosso segundo destino, município de Tapes, na Costa Doce do Rio Grande do Sul. Estamos na avenida principal. Este é um município que está a 109 quilômetros de distância da capital. E tu sabe qual é o significado, Guilherme, do nome Tapes? Tapes é um nome de origem indígena, mas eu não sei o significado. Exatamente. Significa caminho ou trilha do mar. É de origem realmente indígena. O companheiro Guilherme sabia 50% da resposta. Pois é. Que aqui a gente imagina, né? Por quê, né? Porque o caminho do mar, né? Talvez porque está na beira da lagoa, né? Exatamente. E não é uma cidade muito maior do que Barra do Ribeiro que a gente estava, né? Não, em termos de área, Barra do Ribeiro tinha 730 quilômetros quadrados, e aqui em Tapes são 804 quilômetros quadrados. O que a gente vai ver aqui talvez seja um pouquinho mais de infraestrutura urbana. É verdade. Inclusive uma coisa aqui, ó, aqui tem semáforo que lá em Barra do Ribeiro nós não encontramos nenhum, pelo menos nenhuma funcionando. Né? Mas uma outra informação importante, é um município bastante antigo. Foi fundado em 16 de dezembro de 1857. População, 14.500 habitantes. É típico daquelas cidades da beira da Lagoa dos Patos, em que os prédios são todos baixos, casas baixas, de um andar apenas, enfim. E aqui tem algumas atrações turísticas que eu quero mencionar para você, que eventualmente venha passear por aqui. A Praça da Igreja da Matriz é um maior destaque do município. E depois tem um butiazal. Isso numa cachaça deve ficar muito bom. Eu gosto para quem fazer gosta. infusão. E também tem as praias e o Clube Náutico. Nós estamos indo em direção às praias e lá, de repente, a gente mostra alguma coisa para vocês. Ó, à esquerda é Praia do Piva e do centro, indo reto, Praia do Centro. É uma cidade, né, Guilherme, bem mais ampla do que Barra do Ribeiro, sem dúvida nenhuma. Haja vista que ela é asfaltada, tem vários semáforos, as transversais também muito bem demarcadas. Né? Talvez por ser mais antiga, né? Ela evoluiu mais. Agora estou eu ao volante aqui da Rampage, mas com uma mudança de planos, né, Ferlauto, em função dessa condição adversa que não estava no plano. Exatamente. A gente tem motorista pé frio, tem motorista pé pesado e tem um motorista pé de chuva. O Guilherme se programou para guiar aí. Olha aí, gente, vocês estão vendo que você veio no vídeo, chuva torrencial em Camaquã,
nós paramos para almoçar, saímos do restaurante agora, e evidentemente que com essa situação climática de chuva intensa, dia escuro, não há condições de nós irmos à praia de Arambaré, que era antigamente um distrito aqui de Camaquã, agora é um município independente, para fazer nenhuma imagem, porque não há condição técnica de luminosidade e de luz ambiente para fazer esse tipo de material. Então, eu acho até que é legal, Ferlalto, são 1h22, mas 1h22. Parece que é 7 da noite. Exatamente. Boa referência, Guilherme. Parece 7 da noite, são 1h30 da tarde. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos rumo a Pelotas, para o hotel onde nós vamos nos hospedar, e amanhã a gente, no retorno para Porto Alegre, faz Praia do Laranjal, São Lourenço do Sul e Arambaré. E aí fechamos o roteiro aqui de volta, então. Eu estou voltando para a BR-116 agora, saindo aqui da cidade de Camaquã, e eu vou poder experimentar, a partir de agora, algumas coisas que essa picape aqui tem, como o alerta de evasão de faixa e como ele se comporta agora num dia de chuva, e também o que mais a gente tem aqui, os alertas de ponto cego. Vamos ver o que mais que essa picape aqui vai nos oferecer. Bom, a condição de chuva é muito forte, tanto que o limpador agora ele está no automático e a velocidade ele já está na mais intensa aqui. Um outro detalhe que a gente percebe é que já tem uma lâmina d'água mais alta em cima do asfalto. Mas eu gostei, Ferlalto, aqui desse pneu que é de uso misto, né? Normalmente o pneu que é mais para barro é pior para o asfalto, mesmo que ele tenha uma borracha maior. Mas aqui não, aqui acho que ele está atendendo bem, estou sentindo o carro bem na mão aqui, ó. Eu não andei com o carro na chuva, claro. Tu tens mais propriedade de dizer que estás com ele na chuva. Mas creio eu, pela minha própria experiência também, que esse pneu é muito mais adequado para uma situação igual a essa. Eu também estou achando isso. O que a gente está percebendo também é que com essas condições de muita chuva aqui, tanto a câmera, né, quanto os radares, eles não estão pegando aqui, não estão funcionando. Então aqui, ó, o alerta aqui, ó, de saída de faixa, de evasão de faixa, ele tá, né, desliguei e ativei ele de novo, mas ele não está conseguindo fazer a leitura das faixas por conta desse clima cinza que a gente está enfrentando aqui. Então, né, se soltar o carro, ó, ele vai invadir, não vai fazer a devida correção. E outras coisas que a gente pode perceber também é o seguinte: o fato dessa picape aqui ser uma picape 4x4 de forma integral também garante mais estabilidade para ela. Uhum. Isso já dá para ter um pouco dessa noção, porque aqui, ó, eu estou no limite da via, estamos aqui ainda dentro do limite de 100 km por hora, né, daria para ir um pouquinho mais ainda, ó. E mesmo com essa chuva torrencial aqui na frente, o carro está muito tranquilo, muito comportado, muito bem disposto. Assim. Verdade. E o amigo que está nos apreciando com o seu prestígio nesse vídeo deve estar escutando o barulho da chuva, que é a intensidade da água que está caindo aqui. Olha aí. Muita chuva, muita chuva. Muita chuva. A gente estava com uma previsão que em alguns pontos do estado hoje podia chegar até 250 milímetros. Mas seriam questões até pontuais. Podia chover num lugar, na outra região poderia até não chover. Olha só, quando tem até a ondulação ó, no asfalto, fica poça no asfalto, eu não sinto nada aqui no volante. Ó. Vou mirar na água ali, ó. Viu? Não dá para sentir nada. Ó. Vamos passar para cá, ó. Olha só. Bem no meio da água aqui. Olha, fazia muito tempo que eu não dirigia um carro que não sentia ou sentia tão pouco. Ó, é só o barulho passando na água, porque ela não puxa, né? Não água no paralama no carro. Água no paralama, exatamente, porque ela não puxa para o outro lado. E olha que a chuva tá forte, né? Isso aqui não... Vou de novo a nossa câmerazinha aqui para frente, para mostrar a intensidade. Está chovendo muito, gente. Isso aqui num carro convencional, vamos dizer, um carro de passeio normal que a gente usa na cidade, com certeza tem que andar bem devagar, né? Sem dúvida. E a gente está numa velocidade de cruzeiro. Além de ter o pneu mais fino, ele não tem controle de tração, não tem 4x4. Tá? A gente está numa velocidade de cruzeiro quase como se fosse pista seca, exatamente, né? E mesmo com uma chuva muito forte. Ó, isso aqui é impressionante. Ó. Num carro que é normal, ó, ele estaria puxando para a esquerda. Exatamente. E aqui ela não está puxando para a esquerda, mesmo com essa quantidade de água que tem aqui. Isso aqui, por que isso aqui acontece? Porque os controles de tração do carro e controle de estabilidade, o 4x4, conseguem automaticamente, em milissegundos,
fazer as correções devidas e a gente não sente nada aqui. Então isso é mérito tanto da construção do carro de suspensão, quanto do sistema 4x4 e dos próprios sistemas de distribuição automática de controle de estabilidade, de controle de tração, enfim, que conseguem fazer isso hoje. E nessas condições, Ferlauto, que a gente está aqui, isso é muito bom a gente estar enfrentando esse tipo de chuva, porque a gente percebe a diferença que faz todos esses componentes atuais num carro como essa Rampage tem, do que quando não tem. Olha, dá para perceber nitidamente. Segurança ativa e passiva, né? É verdade. E a origem, um chipzinho, um orientalzinho que lê tudo e transmite para o comportamento dinâmico do carro. Exatamente, exatamente. A gente está passando agora, então, pela cidade de Turuçu, uma cidade pequena que a gente tem aqui já próximo a Pelotas. E até agora a gente já rodou aqui desde que o Ferlauto zerou o odômetro parcial da Rampage, lá em Eldorado do Sul, quando foi o abastecimento, 276,9 quilômetros. Já vão virar os 277. E o consumo médio do carro, alguém quer arriscar algum palpite? Como tem 3 pés pesados aqui, Hoje foi um pouquinho mais. não chegou nos 12. Tem 3 Não. pés pesados, tem 4 pessoas no carro, bagagem, chuva, 13. Não, vocês estão otimistas, hein? Vocês estão Eu acho que otimistas. ele deve ter chegado próximo dos 10. Olha o que é isso aqui, ó. Olha que delícia que é para ultrapassar com esse carro aqui. Aí não tem Meu como Deus. economizar, né? Aí não tem como economizar. Esse é que é o problema. Esse que é o Deve ter dado problema. uns 10. Tá? 9,8 km por litro. E tava 9,9. Só deu 9,8 que eu pisoteei ela agora. E aí por isso que baixou 1 ml ali de consumo. Mas também tem que destacar o seguinte, ó, a gente entrou nas cidades, o motor ficou parado funcionando em marcha lenta, né? Então tem um consumo um pouco misto aí, não é só das cidades. E fora que andando na estrada, a gente andou em velocidades, assim, não dá pra gente dizer a velocidade em si, mas eu diria o seguinte, a gente andou em velocidades que o dono de uma Rampage a gasolina com este motor aqui andaria, né? Porque, assim, quem for comprar não vai estar tão preocupado assim em fazer média de consumo. Ele vai querer desempenho, vai querer, né, aproveitar os 272 cavalos que ele tem. Então, assim, eu acho que até está dentro da proposta, né? Ar-condicionado ligado, não sei o que vocês acham. 272 cavalos de potência, motor 2.0 turbo. 4x4. 4x4. Tem que ser isso, senão vai ser guiado por um burro aí do lado. Né? Não, Exatamente. É o caso. Não é. É muito cavalo para pouco burro. Eu diria o seguinte, que se a gente chegasse a andar aqui, conseguisse manter os 100 km por hora, num controle de cruzeiro, talvez ele faria aqui uns 11, 11,5. 11, alguma coisinha. Mas assim, ia ser o limite dele fazer 11, não iria fazer Seria mais muito que mais isso. do que isso aqui. Quando a gente dirigiu a Rampage Laramie a diesel, as duas, inclusive, tanto a da fábrica que veio para o nosso teste oficial, quanto a outra, no outro Savaralto na estrada, que o Marco ainda não estava com a gente via muito a diferença de proposta de uma picape para outra. Aqui a ideia não é exatamente ser aquela picape pensada para o trabalho, para o uso como picape, né? Em que tu precisa ter mais força do diesel, aquele mais torque em baixa rotação, aquela outra oferta, vamos dizer assim, aquela outra entrega que o diesel tem. Aqui a entrega é essa aqui, ó. Pisou fundo, encheu o turbo e ó, desempenho instantâneo, aceleração imediata. Em pouco tempo aqui a gente está em altas velocidades aqui, com um câmbio de 9 marchas que faz reduções rápidas e só tem um lagzinho no turbo ali, porque o resto ela faz acelerações muito instantâneas e a entrega é imediata. Lá na outra, no turbo, não era assim, né? Eu digo o seguinte, a diesel, mesmo turbinada, ela puxa o carro. Esta aqui, ela empurra o carro. Exatamente. Acho que essa é a lógica. Tá? Ela empurra o carro. Porque tu aperta e o carro Instantâneo. levanta voo. E a outra é mais voltada para força, Exatamente. né? Para força em baixa rotação, enfim. Como se tu tivesse, por exemplo, uma caçamba cheia Exato. e ela vem puxando. Aqui Isso não. eu quis definir com uma puxa e outra empurra. Exatamente. Mas tem lógica. Tem lógica. É uma boa analogia. E a gente percebe a diferença de vocação. E o legal é que a Hunt permite colocar esse motor aqui tanto na Rampage Rebel quanto na Laramie. Tu pode escolher o motor que tu quiser. Se tu quiser o diesel ou se tu quer esse motor aqui a gasolina.
Muito bem, estamos entrando na cidade de Pelotas, que dista de Porto Alegre 270 quilômetros, pela zona norte, sugestão do nosso querido parceiro Guilherme Roquetes, porque ele é da região aqui, né? Conhece Pelotas, Rio Grande, Jaguarão. E estamos indo rumo ao centro, já que nós explicamos para vocês que a chuva torrencial que se abateu sobre a região sul do estado nos impediu de fazer o nosso roteiro normal dessa expedição. Mas vamos chegar, vamos descansar e amanhã a gente volta a trabalhar com o tempo bom, né, Guilherme? E eu sugeri para que a gente pudesse entrar por aqui, porque esse aqui era conhecido então como as Três Vendas, né? O bairro Três Vendas aqui de Pelotas, que é considerado a zona norte da cidade. É para cá também que está o aeroporto, enfim. É claro que a cidade já cresceu muito desde o tempo em que eu morei aqui. Eu morei aqui de 2003 a 2007, 2008, até, de 2003 a 2008. Olha um Palio amarelo Imola aí, eu tive um assim amarelo igual a esse. Enfim, e claro que a cidade já desenvolveu muito, né? Muita dessas vias aqui, acho que até essa aqui não era, aqui a Fernando Osório, não era duplicada, então já tem, né, uma boa evolução em termos de cidade. Mas como toda a cidade do sul do Rio Grande do Sul, ela tem ainda as suas deficiências. É uma cidade que perdeu muito da sua industrialização que tinha lá nos anos 80, com fábricas de conservas de doces, fruticultura. Algumas informações complementares. Nós estamos numa cidade que tem 266 anos de vida. Ela foi fundada em 18 de junho, é geminiana que nem eu, de 1758, numa área de 1.610 km², com uma população de 325.690. Tem alagamento aí na frente. Será alagamento. Que eu vou entrar com a Rampage? Eu acho que passa mesmo. Estamos preparados para isso, né? Eu acho que sim. Foi legal ter pego essa chuva toda. A chuva foi forte. Olha que esse Onix aí tá passando um pouquinho de trabalho aqui, ó. Lá vem uma S10 ali do lado, se a gente puder mostrar ali do lado do vidro ali, ó. Tá, mas agora vamos nós para frente aqui, que eu vou passar na água, ó. E eu vou passar de propósito aqui, até um pouquinho mais fundo. Não, passou bem de boa, né? Sem problema nenhum. Eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo se eu tivesse que dobrar para a direita, mas como não tinha que dobrar, estava mesmo tranquilo. na direita eu não fiquei com medo. Concluindo então, Enfim. 325.690 habitantes. Origem histórica, o nome de Pelotas. Dou um doce para quem, nós estamos na terra do doce, um doce para quem me disser o que quer dizer Pelotas. Então eu vou te dizer que eu vou ganhar esse doce, tá? E eu vou escolher depois. Pelotas eram as bolas utilizadas para amarrar todas as coisas que precisava passar pro lado de lá, do rio, do Arroio Pelotas. Infelizmente o senhor perdeu. Então me diga qual que é. Porque histórica é homenagem às embarcações rústicas feitas com couro animal e varas de corticeiras. E isso eram as pelotas. Essas eram as pelotas. Eles colocavam as mercadorias que eles queriam passar para a parte da frente, de cima do arroio, dentro da pelota, que eram essas embarcações aí. Tá merecendo doce, hein? Tá merecendo doce. Tá, vou te dar 2 doces. Então, tá bom. Muito bem. E só para finalizar, então, tem vários, que é uma cidade grande, alguns dos atrativos turísticos de Pelotas. A Praia do Laranjal, que nós iremos amanhã, sem sombra de dúvida. O Parque da Una, o Mercado Municipal, o Museu da Baronesa, Charqueada São João, o Museu do Doce e o Pontal da Barra. O Museu do Doce é mais recente aqui. Eu não lembro exatamente do Museu do Doce aqui em Pelotas. Acho que do meu tempo aqui, ele surgiu um pouco depois. Apostos, estamos recomeçando o nosso dia, graças a Deus, sem chuva, céu azul e sol. Era o que a gente queria ontem, mas pelo menos aí a gente vai conseguir então recuperar os momentos que a gente, né, deixou. Porque imagina só com aquela chuvarada para entrar lá em São Lourenço, Arambaré, enfim, agora vai estar mais tranquilo. Já fizemos o nosso café da manhã no hotel, descansamos. Bem. Eu tô de cabeça inchada porque o meu time perdeu de 1-0 pro Bahia. Ainda bem que não tem esse preço. E já tivemos um pequeno tour
que os amigos vão ver as imagens no vídeo, pelo Centro Histórico de Pelotas, e fizemos, né, Marco? Comprando nossos comprinha doces. de uns docinhos típicos de Pelotas, os famosos doces de Pelotas. Não dá para sair de Pelotas sem docinho. De jeito e maneira, tem que ser. E agora nós estamos indo, inclusive, nesta avenida, rumo à famosíssima Praia do Laranjal de Pelotas. Essa aqui é a Avenida Ferreira Viana, aqui do lado do prédio do Fórum Novo de Pelotas, porque o primeiro era lá no centro ainda. Novo até por aí, né? Porque quando eu trabalhava aqui, ele já tinha se mudado para cá. Eu morei em Pelotas 5 anos, de 2003 a 2008. Eu fiz minha faculdade aqui, na Universidade Católica de Pelotas, me formei em jornalismo aqui, trabalhei na TV Nativa, afiliada do SBT aqui em Pelotas, depois que eu fui para Porto Alegre. E eu andei essa cidade inteira aqui na época. Tanto que, nesse ponto aqui, essa duplicação aqui não existia, era só uma via simples de mão dupla, para vocês terem uma ideia como era a Avenida Beira Rio antes, né? Tinha só aquela linha no meio de divisória e uma pista única, né? Com mão dupla. Então nessa parte do vídeo eu vou te apresentar um pouco do que é essa Rampage nessa versão Rebel. Na gama ela está posicionada como a mais de entrada, mas não que isso seja um demérito, porque praticamente em termos de equipamento é o mesmo conteúdo. A diferença está muito mais no visual, principalmente quando a gente olha para essa picape de frente aqui, porque essa grade que ela tem, ela é inspirada na Ram 1500 Rebel, naquela picape que é mais esportiva, que tem um motorzão, e aqui esse desenho, essa essência, veio para cá com esse tipo de abertura aqui na grade, também nada de cromados, elementos em tom cinza, e tudo isso para dar um pouco mais desse ar mais esportivo para essa versão aqui. Quando a gente olha um pouco mais para o farol, a gente já tem esse elemento aqui, que ele é totalmente em LED. Então, nesse bloco de farol, a gente já vai ter aqui a luz de seta, também iluminada em LED, e é uma luz de seta que ela é dinâmica, então a gente percebe ela fazendo essa mudança. As duas parábolas aí, tanto para luz baixa quanto para luz alta, e na parte inferior a gente tem aqui o farol de neblina. Na parte inferior aqui também já tem os sensores de estacionamento dianteiros, o radar frontal para as assistências desse carro, e aí ainda no capô, muito desse ar mais musculoso dessa picape. E é exatamente isso que fez o desenho da Stellantis quando começou a criar a Rampage. Foi criar uma picape com proporções, com mais musculatura, exatamente inspirada nas irmãs maiores. Agora a gente olha um pouco para o lado. Olhando então para a lateral dessa picape, a gente segue com as molduras aqui na parte mais inferior sem pintura, ao contrário da versão Laramie, que a gente já viu aqui no canal, e também ao contrário da versão RT, que tem esses elementos pintados. Aqui não, aqui a ideia é passar mais essa esportividade, tanto que nem o espelho retrovisor ele é cromado como nas outras versões. A única coisa que está pintada são as maçanetas. A gente tem também molduras aqui no entorno dos vidros, todas elas em preto. E outro destaque que é interessante está aqui por conta da roda de liga leve. A gente tem uma face diamantada com o interior escurecido e um pneu Scorpion aqui all-terrain, ou seja, um pneu que é de uso misto. E ele, olha, é bem mais borrachudo, é um pneu que tem uma agressividade um pouco maior, exatamente para um uso fora de estrada, pensado exatamente numa vocação dessa picape para esse tipo de uso. Pela lateral, aí no restante do desenho, tirando esses detalhes que eu já mostrei, é a mesma Rampage que a gente já conhece, com a anteninha barbatana ali no teto. Então a gente percebe que a diferenciação visual dessa picape nesta versão Rebel aqui traz um pouco mais da esportividade e também aquele ar para quem não gosta tanto dos cromados. Agora a gente pode olhar um pouco aqui para a parte de trás, em que a gente já encontra a lanterna traseira dessa picape, iluminada em LED. Nessa outra porção dos para-choques segue a mesma diferenciação visual e não tem nada de cromado aqui, continua tudo em preto. A gente está vendo aqui um engate para reboque, e esse aqui é um acessório que a Savaralto instalou aqui nessa picape exatamente para mostrar toda a possibilidade que ela tem. Abertura da tampa elétrica,
Câmera de ré e sensores de estacionamento também estão aqui. Então, ó, 2 toques eu já consigo abrir e ela desce de maneira suave, graças ao sistema de amortecedor que a gente tem aqui. O compartimento é todo ele forrado com esse protetor, mas a gente não tem aqui uma cobertura de caçamba. Para levantar a tampa fica um pouquinho pesado quando a gente está nessa posição, mas ao contrário de outras picapes, não é tanto assim. Agora eu quero voltar só aqui na lateral, antes de fechar essa parte, para te mostrar que essa picape também tem um outro acessório que a gente já viu lá na Jeep Gladiator. Quando você abre a porta para fazer o acesso, essa picape tem aqui na parte inferior esse estribo retrátil, exatamente para que de repente você possa subir aqui e fazer o acesso à picape. Esse estribo, claro, nessa posição parece que ele está um pouquinho mais baixo, mas ele te ajuda, né, caso a sua ideia seja uma mobilidade um pouco mais facilitada. Fechou a porta, olha só, logo em seguida ele já vai então se retrair, vai voltar para o lugar e nem vai parecer que tem um estribo aqui. Na parte interna também tem algumas mudanças. Primeiro, o tom aqui do revestimento, todo ele é escurecido, não é aquele tom marrom da versão Laramie que a gente já viu. Então, aqui material é suave ao toque, mais um material suave ao toque, os bancos aqui em couro preto, micro perfurado nessa parte interior, é o mesmo banco da outra versão que a gente já experimentou, mas é o tom preto. E aqui, olha só, regulagens elétricas do assento, encosto para reclinar, para recuar, também ó, aqui apenas o encosto, a gente consegue fazer isso aqui nessa picape. E um outro detalhe que a gente tem aqui é o seguinte, é a possibilidade do banco do passageiro também contar com essas regulagens elétricas. Então aqui, ó, quem gosta, né, de dirigir um pouco mais alto, consegue encontrar uma boa posição. Um outro aspecto, painel naquele mesmo material suave ao toque que a gente consegue encontrar no carro. Aqui, ó, uma porção que é de plástico duro, mas aqui volta a ser aquele mesmo couro. Não é aquele couro marrom que a gente encontra lá na outra versão. Aqui a gente tem, né, um conjunto, né, uma identidade visual toda ela em preto ou cinza. Tem quem prefira o marrom pela sofisticação, mas também a gente tem um público que prefere o cinza e prefere essa ambientação em preto. Volante segue esse desenho aqui, que a gente já conhece, com comandos. Aqui no painel a gente tem a tela multimídia, essa tela também é o mesmo desenho, a gente tem aqui ó, a tela principal para a gente poder configurar o que a gente quer ver aqui nessa porção aqui da tela. A gente tem aqui também a conexão das mídias, por exemplo, telefone, rádio que a gente estiver assistindo, o acesso para os comandos do ar-condicionado, para a navegação embarcada, contatos com o telefone e ainda tenho aqui as configurações do carro. Quando a gente está falando em termos aqui ó, do conforto, né, a climatização, eu posso mexer nela por aqui ou vir aqui nos botões do ar-condicionado nessa outra porção e aqui eu vou encontrar também essas funções. Botão para desligar o alerta de evasão de faixa, para desligar o sistema de start-stop, desligar também os sensores traseiros e aqui o botão Sport, que daí a gente ainda vai ver andando na estrada como é que ela vai se comportar nessas duas configurações. Seletor do câmbio ele é giratório, o freio de mão elétrico, botão para o 4x4 reduzido, a gente tem o carregador de celular por indução. Esse equipamento ele é interessante porque tem uma saída de ar-condicionado que ela é dedicada para ele, então tão logo eu coloco ó, e o meu telefone já inicia a carga. E olhando aqui para o cluster, a gente tem então essa tela de 10 polegadas, que aqui segue naquela identidade visual que a gente já conhece ali da Rampage. O acesso para essa tela vai ser feito aqui pelo lado esquerdo do volante, e aí nós vamos ter o seguinte, passando para baixo eu tenho aqui informações do carro, mais para baixo computador de bordo, ainda a rádio ou mídia, mensagens, também aqui configurações do carro, e aí voltando para essa tela eu sigo aqui nos velocímetros, né, nos mostradores analógicos. Posso passar para o lado para ter a tela das assistências e ainda volto para essa mesma porção. Ou ainda apertando neste botão aqui, com o círculo e as barras, eu mudo a configuração da tela e aí eu posso ter essa outra configuração com
o conta-giros ali embaixo, o velocímetro digital e as informações delas todas digitais. Uma das coisas que a gente já viu nas outras Rampage que a gente já experimentou aqui no canal e que é interessante é o próprio banco de trás. Primeiro porque a porta abre bem. Aqui a gente encontra um material que ele é em plástico duro, em plástico rígido, não é como é lá na frente. O único material suave ao toque emborrachado está aqui. Agora, o destaque está aqui, ó, para quando a gente pode se acomodar nessa picape. Porque a posição de banco que a gente tem aqui na Rampage nos deixa aqui atrás como se estivéssemos sentados em uma cadeirinha. A vantagem disso é que as pernas elas ficam mais na vertical e você não usa o espaço longitudinal do carro. Então, olha só, a movimentação de pés fica boa, mesmo que a gente tenha aqui um banco elétrico em que o sistema toma espaço dos pés, porque você não precisa colocar o pé muito lá para baixo do banco dianteiro. E para viajar também é mais confortável do que outras picapes, porque a gente tem aqui essa condição de conforto com bancos que tem um pouco, né, são bancos anatômicos, né, que tem esses rebaixos e todo esse conforto um pouco maior aqui. Em termos de amenidades, bolsinho atrás dos dois bancos, saída dupla de ar-condicionado, e aqui o mais legal, a gente tem 4 portas de carregamento, 2 USB-A, 2 USB-C. Então não tem problema aqui de você acabar pensando que o seu celular, a porta é USB-A e aí só tem porta nova. Ou de você comprar um celular novo, seu USB-C, e aí só tem a porta antiga. Aqui não. Aqui a gente tem as 4, melhor dizendo, né, para esse tipo de carregamento. Tem descansa-braço central aqui, vou deixar ele aberto para vocês darem uma olhadinha ali. Enquanto isso, eu consigo dizer para vocês o seguinte, que o conforto dessa picape, efetivamente, ele é melhor do que o da Fiat Toro. E claro, ele deveria ser, até porque, né, é um carro mais sofisticado. E ainda assim, com muita capacidade de viajar. Agora, antes da gente voltar para pegar a estrada, eu vou te falar do motor dela. Embaixo do capô dessa Rampage, a gente tem então o grande destaque dessa picape que está chegando agora em Compass, em Commander. Eu estou falando do motor Hurricane 4, esse propulsor que, olha, ele tem uma cavalaria muito grande. São 272 cavalos de potência e 400 Nm de força. Então, a gente tem aqui 40,8 kgfm quando a gente faz então essa conversão. Ele é um propulsor de 2 litros, então que é parte da família GME, que é uma família de motores médios globais da Stellantis. E aqui tem várias tecnologias que a gente pode trazer elas aqui para vocês. Eu estou falando primeiro aqui que ele tem turbocompressor, uma válvula de alívio eletrônica de recirculação de gases, exatamente para recirculação dos gases do escapamento. E aí, o próprio escapamento dessas versões que são equipadas com o motor Hurricane, com esse motor a gasolina 2.0 turbo, ele é duplo lá na parte de trás. E na versão RT ele tem um ronco mais aprimorado, tal como a Fiat já fez lá com a linha Abarth de Pulse e também do Fastback. Aqui ele também tem essa possibilidade. A gente já viu um pouco do desempenho na estrada e a velocidade máxima chega a 220 km por hora. A aceleração de 0 a 100 aqui acontece em 6,9 segundos, e isso na versão RT. Já nas outras, como essa aqui, a Rebel, a aceleração é em 7,1 segundos de 0 a 100 km por hora e a máxima chega a 210 km por hora. Um detalhe, esse carro aqui só é abastecido com gasolina. Dito tudo isso, hora da gente voltar a pegar a estrada então, para poder seguir de volta para os nossos 2 destinos que a gente não conseguiu ir ontem. Abastecemos então a Rampage e lá no painel a gente rodou 355,1 km, mas como a gente zerou ele 2 km depois, então eu estou adicionando aqui mais 2, então vamos para 357,1. Essa quilometragem eu vou dividir pelo 42,76 litros que entraram aqui no tanque, e a gente tem aqui uma média de 8,35 km com litro. Acabamos de pagar mais um pedágio, aliás, diga-se de passagem, entre Camaquã e Pelotas, a gente passa por 2 pedágios na ida e 2 pedágios na volta, nesse curto período de percurso, que deve dar em torno de 70 quilômetros. Né? Pois a gente paga 70, 80 quilômetros, a gente paga R$20
em números redondos, em cada pedágio. Ou seja, quem sair de Pelotas e for a Camaquã e voltar, paga R$80. É um absurdo. Só tem um pedágio mais caro que esse pedágio aqui nessa região sul do estado do Rio Grande do Sul. É o pedágio da Estrada dos Imigrantes, que é de São Paulo ao litoral, lá no estado de São Paulo, que custa R$38. Ferlalto, acho que podemos testar aí, então o alerta de evasão de faixa. Já estou vendo aí no painel, ó, que tá verdinho ali a indicação. Ó, ele já me puxou para cá, ó. Vamos botar ela no centro, então, e aí solta a direção, vamos ver como é que ela vai se Tem um carro atrás, só um pouquinho. Ah, então vamos esperar, beleza. Tá, ele saiu, olha aqui, ó. Ó, sozinha ela já puxou um pouco, né? É claro que ela não faz a curva, mas ajuda na correção, Ajuda na correção. E a gente sente na direção que o sistema está puxando. A gente podia aproveitar essa reta aqui, baixar para 60 e acelerar até 100, para vocês sentirem e a gente comparar o modo esporte, que tem o botãozinho ali embaixo, do lado do pisca-alerta. Vamos testar no normal primeiro, depois você vai no esporte. Primeiro modo normal, então. Isso. Aqui o esporte. Mas por enquanto vai só assim, depois a gente faz outro com o botão pressionado. Isso. Aí vamos até o 100 no limite ali. Modo normal agora, chegando a 60 por hora. Tá. Deu. Ó, trocou a marcha lá nas 6.000 e poucas rotações, pelo que eu vi aqui, hein? Foi. 5.000 Aí e tá poucas. bom. Perfeito. Foi sensacional. É um torque realmente que Ele gruda. troca a marcha 5.500. 5.500. E Muito realmente gruda a gente no banco, né? No modo Agora- normal ainda. Vamos ver agora no modo esporte. Vou baixar agora pegar o modo esporte. bom. Toca lá no botãozinho, vamos ver o painel, o que vai mudar. Ó, mudou o grafismo. Mudou o Ficou grafismo. itálico ali. Vamos lá, ó. R$5.500 trocou. Mas parece que ela tá um pouco mais dinâmica, hein? Com Sim, certeza, sim. sim. Ficou ainda mais esportiva. Estamos em São Lourenço do Sul, a aproximadamente 200 quilômetros de Porto Alegre. Este nome, São Lourenço do Sul, tem uma origem histórica. A coroa portuguesa distribuiu aqui na região terras para militares. E estes militares criaram uma série de igrejas, capelas, distribuídas por vilarejos que eles foram construindo. E, ao final, resolveram dar ao local principal, que é esse onde nós estamos agora, inclusive com essa paisagem maravilhosa da Lagoa dos Patos, São Lourenço do Sul, que tem 140 anos de vida. Foi fundada em 26 de abril de 1884. Ou seja, fez aniversário ontem. Legal. Tem uma área de 2.036 km² e uma população fixa de 43.500 habitantes. Mas a flutuante, que acontece no período de alta, que é o veraneio, ela ultrapassa 100 mil habitantes aqui que circulam pela cidade. E como atrações turísticas, nós estamos em duas que são mencionadas aqui. Para a esquerda, a Praia da Barrinha, e da direita, a Praia das Ondinas. Há também o Parque Castelos Club, a Fazenda do Sobrado, que é bastante interessante. Tem os passeios de barcos, tem umas escunas que fazem os passeios de barco pela região. O Museu Histórico Municipal, que também é bem famoso aqui, e dizem que é muito interessante. E a não menos famosa colônia Heingans, que é a origem dos imigrantes que vieram para cá depois e criaram essa colônia, que também tem uma atração turística muito pesada, muito forte, e que agrada muita gente que a visita. Muito bem, amigos, nós estamos agora entramos no acesso secundário entre Camaquã e o balneário, a praia de Arambaré. É um acesso secundário, como eu disse, de chão, que vocês estão vendo aqui. Não podíamos deixar de aproveitar uma picape 4x4 Rampage para dar uma andadinha na terra. Ela tem 4x4 permanente,
se comporta perfeitamente bem. A estrada também está bem razoável, está bem boa, não há grandes dificuldades. E eu posso perguntar para que vocês tenham esse testemunho pessoal, o que o pessoal está achando do conforto dentro dela, mesmo em estrada de chão. Marco. Mesmo em estrada de chão, está mantendo uma velocidade cruzeiro que num carro comum não seria possível, né? De fato, a estrada não está tão ruim assim, mas num carro comum teria que andar em bem menos velocidade, né? A gente está numa velocidade razoável e a caminhonete se comporta plenamente bem, né? Muito bem, nós estamos invertendo o encerramento desta 5ª expedição Savaralto na Estrada em função do mau tempo que nós tivemos ontem, de Camaquã até Pelotas. Enxurrada das fortes. Até, inclusive, nos surpreendeu, né, gente? Porque encontramos ruas alagadas em Pelotas, né? Verdade. Ruas alagadas em Pelotas. Mas algumas informaçõezinhas. Nós fizemos, em função disso, de Camaquã a Pelotas, sem nenhum trabalho. E no retorno, hoje, domingo, nós fizemos Laranjal, São Lourenço do Sul. Estamos encerrando a expedição aqui em Arambaré, que está a 143 quilômetros de distância da nossa capital. Tem como significado o nome? Origem? Não sei. Não sei também. Indígena. Sacerdote que espalha a luz. Chama-se Arambaré. Tá? Muito bem. Fundada há 32 anos, 20 de março de 1992, com 518 km² de área e uma população fixa de 4.112 habitantes. E é a capital das árvores figueiras, que nem esta aqui, que é a símbolo deste município de Arambaré, tá? Mas tem várias, inclusive na própria orla da praia, tá? Além disso, tem essa aqui é a Figueira da Paz, inclusive chamada, tá? Tem a plataforma de pesca, que infelizmente está bloqueada por segurança, né? A Gruta Santa Rita de Cássia, monumento aos 500 anos do descobrimento do Brasil, isso é histórico aqui, e o Centro Cultural Inúbia. Resumo da viagem? Olha, para mim, muito legal a gente poder ver as primeiras características da Costa Doce, né? Cada praia que a gente visitou, seja lá Tapes, Barra do Ribeiro, depois o Laranjal e o sentido inverso, cada praia tem uma característica, especialmente aqui as últimas 3, que o Laranjal tem aquela orla maior, São Lourenço são várias praias e tu vai costeando e a estrutura da cidade é maior, e aqui Arambaré é muito mais próximo da natureza daquilo que as outras praias oferecem. Eu acho que esse aqui é o diferencial, tu tem uma orla toda com árvores, com eucaliptos, as próprias figueiras, acho que é muito legal ver isso. E assim, sempre quando a gente sai com o carro da Savaralto, é a certeza de tranquilidade para andar na estrada. É verdade, a gente conseguiu passar por vários tipos de estrada aqui com a caminhonete, né? Com estrada de chão, estrada de paralelepípedo, asfalto, todo tipo de asfalto, com buraco, sem buraco. Então a caminhonete se mostrou muito capaz de qualquer terreno, né? Sem dúvida. E uma última observação sobre Arambaré. Primeiro, é uma praiazinha muito simpática. E segundo, ela tem um volume maior de vias, ruas, descalçadas do que calçadas. É verdade. Mas você veja que nós temos aqui uma areia, ó, em cima do piso, está sendo construído novos calçamentos, eles querem ampliar o processo turístico do município. A revitalização da orla. Né? Merece. Legal. É isso. Mais alguma Então coisa? por aí. Não, É isso, para é mim isso. é isso. Guilhermão, Até o valeu, próximo. mais uma. Mais uma para Marcão, mais uma. Muito legal. Miller, abana aí na frente da câmera. Isso aí. Obrigadão. Gente, agradecemos a vocês. Se vocês ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam. Nós sempre temos novidades, não só nessas aventuras e nessas expedições que nós fazemos com a Savaralto na Estrada. Nós também apresentamos lançamentos de veículos automotores e fazemos o test drive, o cargo do nosso amigo Guilherme Roquette, de veículos lançados no mercado nacional. Então, se você não se inscreveu, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, clique naquele sininho para que você sempre seja comunicado quando nós tivermos vídeo novo no nosso canal no YouTube, Veículos e Velocidade. Até a próxima, amigos! Tchau. Tchau, tchau.